Essa é uma pergunta que fica na minha cabeça muito tempo, durante muito tempo, quando eu vou fazer um duelo ou mesmo quando eu vou conversar com vocês. O que aconteceria se o Toa The Honorable Vol fosse pro universo da DC? E finalmente eu descobri o que aconteceria, e hoje eu vou compartilhar minha resposta aqui com vocês. Fala galera, beleza? Quem fala é o Thiago Tudo Mais e um vídeo. Hoje estamos aqui para conversar sobre e se o The Honorable Vol, o Toa da Marvel, fosse para o universo da DC? O que aconteceria? Vamos conversar mais sobre o que poderia acontecer nisso daí tudo, se teria consequências, se mudaria alguma coisa, se não mudaria, se a DC poderia ser extinta, se a Marvel mudaria. Eu vou hoje te dar essa resposta. Mas claro que antes disso daí tudo, se você gosta de quadrinhos, animes, personagens de duelos, né, combate, de confronto, ver quem realmente vence, quem tem um vídeo poder maior e tudo mais. Se você gosta no universo que a gente aborda, né, entre personagens da cultura pop e tudo mais, cara, aqui é o canal certo pra você. Então se inscreve aí, garante sua inscrição, que aqui você vai estar recebendo todos os duelos mortais envolvendo esses personagens, seja de anime, quadrinhos e tudo mais. São tão poderosos que nem mesmo dá para descrever o nível de poder que eles têm. E você estando inscrito no canal, você vai estar recebendo esses vídeos. Claro que também comenta aqui embaixo o seu tema que você quiser que eu traga aqui. E se um tal personagem fosse para outro universo? O que aconteceria se alguma coisa que vocês têm em mente de um tema que poderia fazer um vídeo futuro? Então comenta aqui que vai ser muito bacana. O que poderia acontecer, cara? Bom, primeiro nós temos que ter noção, separar aqui as coisas, tá? Para saber como que é o Toa. Pois vamos chegar a um resultado mais eficiente aqui. Ter em mente como o Toa funciona, a gente vai chegar num resultado mais preciso. Se pararmos para pensar o que o Toa representa e o que ele poderia fazer no universo DC, seria o seguinte: The Honorable Vol, ele é a representação do roteirista da Marvel, cujo por si só ele cria, destrói, refaz, traz ou muda tudo, ou monta tudo que existe na Marvel. Só para você ter uma noção, ter uma ideia, o roteirista que comanda tudo que existe, por exemplo, é aí o Chris Claremont, Frank Miller, Peter David, Brian Michael Bendis, Jack Kirby, Stan Lee e muitos outros. Mas os maiores de todos eles, tá, é o Jack Kirby e o Stan Lee. Jack Kirby, ele é como se fosse a pele da Marvel, tá? A pele, sabe? A pele, a carne óssea da Marvel. Tudo que existe na Marvel é o Jack Kirby. Já o Stan Lee, ele é o que representa o esqueleto da Marvel, os ossos da Marvel. Sem o Toa, a Marvel literalmente não existe. Toa, como sendo um escritor, não tem uma fraqueza em si. Por quê? Porque ele é um escritor. Um escritor, ele é um ser humano se constituindo de ideias, pensamentos e desenhos. Existem muitas menções sobre quem é o Toa de fato, como ele funciona, poderes, digamos assim, e dentre outras coisas. Na HQ Adam Warlock e Infinity Watch número 1 é mencionado que o Tribunal Vivo, ele é o segundo ser supremo da Marvel. Ele comanda tudo e todos, mas claro que recebendo ordem de um ser supremo, dizendo o seguinte, abre aspas: eu represento as forças que diminuem até mesmo o meu poder, minha autoridade vem do alto, fecha aspas. Toa na Marvel está no topo da cadeia alimentar, como ser supremo, sendo entre aspas aí onipotente no seu universo. Ainda mais também há outras menções sobre o Toa, o Todo-Poderoso. Na HQ Quarteto Fantástico volume 1, número 72, onde o Quarteto Fantástico ele irá enfrentar o Sulfito Prateado. Naquela época tinha um poder ilimitado, tá? E a sua Storm chega a dizer o seguinte, abre aspas, mas o que ele pode fazer? Insinuando que o Reed Richards, que foi, né, de encontro ao Sulfito Prateado, frente ao Todo-Poderoso Sulfito Prateado. E o Vigia diz o seguinte: Todo-Poderoso, só existe um que merece esse título, e a sua arma é o amor, fecha aspas. Outras menções sobre o Toa vem da HQ Thor Anual número 14, Guerra Infinita número 2 e 5, Warlock Chronicles número 2, Fantastic Four Anual número 23, Guardião da Galáxia número 47 e 50, Journey into Mystery número 627, o próprio Mephisto comentando sobre isso também, Doutor Estranho volume 2 número 23, onde foi a primeira aparição dele, Quarteto Fantástico volume 1 número 511, o sensacional Homem-Aranha volume 2 número 40, Thanos Infinite Finals e algumas outras também. Então,
quem quiser saber mais sobre o Toa, menções, citações, explicações e tudo mais, podem ler essas HQs que vocês vão ficar antenados por tudo. Agora a pergunta é: e se o Toa fosse para DC? Bom, para quem não sabe, o universo DC é o universo mais bíblico do que você imagina. Anjos, arcanjos, Deus, entidades e tudo mais. A cada ser ou colocação que o universo DC tem e coloca é muito mais explicado, explorado do que o universo Marvel. Então, vamos por exemplo. Na DC existem vários seres poderosos. Por exemplo, a Presença, a Pralaia, Monitor Mind e o Overvoid, arcanjos como Lúcifer, Gabriel, dentre outros, contadores de histórias ou sonhos como Leviatã e muitos outros. Pensa só comigo, no universo DC tudo é estabelecido como hierarquia, poder, regras, dentre outros. Tudo isso já é estabelecido. Como vamos pegar o Toa e jogar ele no universo DC, os conceitos que o Toa que se aplica somente a Marvel não iria ser a mesma coisa na DC. Vamos pegar um exemplo prático, tá? Vamos pegar um exemplo da caixa. A gente tem uma caixa que é a caixa da Marvel. Essa caixa aí, tudo que tem dentro dessa caixa, tudo existe na Marvel, está dentro dessa caixa, tá? Pega tudo que existe na Marvel, tudo, joga dentro dessa caixa. Essa caixa é a caixinha da Marvel, tá? É a caixinha da Marvel. Quem comanda essa caixa, quem deixa essa caixa limpa, quem cuida dessa caixa para que essa caixa não se rasgue, não fure, né? Quem cuida dessa caixa para ela ficar inteiramente 100%? The One Above All. Não é verdade? Então, é o Toa que cuida da própria caixa dele. Agora temos uma outra caixa. Essa outra caixa é a caixa da DC. E seguindo o mesmo raciocínio, nessa caixa da DC se constitui tudo da DC. Tudo que existe na DC, tudo que tem na DC está dentro dessa caixa. E quem comanda essa caixa é o The Winter, o escritor. Ah, mas chegou o Overvoid. Vou explicar mais pra frente. Mas quem comanda essa caixa da DC é o The Winter, ok? The Winter comanda tudo. Ponto, show. E você não pode pegar essa caixa e fazer vice-versa com ela, não pode. Vou explicar também mais nisso. Vendo como acaba sendo simples isso, como funciona o Toa na DC e na Marvel, ambos são separados, ambos têm a sua própria caixa. Pegar um ser de um outro universo com hierarquia, poder, conceito e tudo mais diferente e colocar ele em outro universo que já está estabelecido, não iria ter efeito nenhum. Ou o resultado disso será catastrófico somente para um lado. Esse lado seria o Toa. Por mais que o Toa seja poderoso, onipresente, onisciente e onipotente, entre aspas, no seu universo, a Marvel, isso tudo é somente no seu universo, pois no universo DC tudo já é estabelecido, colocado e já existe alguém que comanda tudo lá. As regras são diferentes. Vou citar um exemplo aqui. Pega a Presença. Ela por si só é uma parte dividida de 4 seres: Fonte, Super-Alma, a própria Presença e o Overvoid. Na DC existem muitos seres que até mesmo são, assim, seriam filhos da Presença. Quer um exemplo? Bom, Jesus Cristo. Sim, a DC ela chegou a lançar uma HQ disso, tá? De Jesus Cristo em si. Obviamente foi muito criticado quando foi lançado, muito polemizado, mas por si só eu nem vou me abordar tanto aqui nesse assunto porque é muito polêmico. Mas vocês já estão sentindo o nível de poderio e de hierarquia que como a DC funciona. Agora, a resposta para essa pergunta sobre o que aconteceria se o Toa fosse para o universo da DC é o seguinte: simples, aconteceria duas coisas. Número 1, ou haveria um caos total, pois no universo da DC já existe um ser supremo, que seria o The Winter, e mesmo tendo poucas aparições, ele é a representação do escritor, dito pelo próprio Grant Morrison, Jeff Jones e muitos outros. The Winter ele é a própria personificação do escritor, o verdadeiro ser supremo da DC. Ah, mas Thiago, a Presença ela é o ser supremo e o Overvoid. Bom, jovens, por algum tempo, algumas pessoas pensavam assim, mas com o passar do tempo, a DC veio mudando as coisas, e essas coisas foram sendo reveladas. Por exemplo, Grant Morrison declarou em entrevista que a DC Comics foi desenhado no Overmonitor, contra a sua vontade, por uma entidade inteiramente separada. O Overmonitor em si, na verdade, é uma representação da página em branco, na qual a história em quadrinhos ela é desenhada. O universo em que a Presença comanda é do tamanho de uma minúscula bactéria no corpo do Overmonitor. A Presença em si criou todo o universo, mas não toda a realidade DC. Consegue entender? Tipo, aqui vai um exemplo fácil. Pense que o Overmonitor, ou o Monitor Mind Overvoid, é uma ferramenta
pro próprio The Winter, como se fosse um lápis ou uma borracha. Então, o The Winter, ele é roteirista, que usa o lápis e a borracha para criar coisas, para passar no Overmonitor ou no monitor Overvoid, ou monitor Mind. Por si só, o Overvoid é apenas uma ferramenta criada para algo por algo maior, uma ferramenta que é comandada pelo próprio roteirista, assim como o Toa, que criou todas as coisas, como também criou a Casa das Ideias na Marvel, uma ferramenta que é apenas uma fração do poder do Toa. Por si só, como eu falei, haveria caos, e o caos seria conflito do Toa contra The Winter. Mas a vantagem do The Winter é, sabe o que? Bom, como estamos lidando com o Toa dentro da DC, aquela regra que eu falei pra vocês sobre tudo que existe está no comando, hierarquia, poder e tudo mais, e já está no comando por esses seres poderosos, então Toa sim poderia ser expurgado completamente. Os efeitos que ele já faz na Marvel não irá funcionar na DC. Número 2. A segunda opção, e a mais lógica possível, seria comparar o conflito entre dois escritores, vendo quem vence. E se pararmos para pensar, escritores somos nós, seres humanos, meros mortais que podemos morrer por um tiro, uma doença, qualquer coisa. Então a consequência disso seria o seguinte: ou o Toa morre, ou The Winter também morre, e tudo acaba. Mas como eu falei, a possibilidade do The Winter morrer, ou para ficar mais fácil o Overvoid morrer, ou a presença morrer, enfim, é praticamente impossível. Como eu disse, estamos pensando na possibilidade se o Toa tivesse dentro da DC. E a resposta é: o que aconteceria se o Toa fosse para o universo DC? Absolutamente nada. Nada. Toa não faria nada. Ou melhor dizendo, as vantagens que ele já tem, já faz na Marvel, não seria aplicada na DC. Por si só, Toa seria rebaixado a uma mera poeira cósmica, um escritor, cujo escritor da própria DC estando na sua própria caixa. Lembrando quando citei os exemplos da caixa, né, que eu falei, você não pode pegar o Toa, tirar ele da caixa da Marvel e jogar ele na caixa da DC. Você não pode fazer isso porque as propriedades são diferentes. A mesma coisa que a DC jogar pra Marvel, são diferentes. O próprio ser supremo da DC iria ter condições supremas de comandar o Toa completamente. Por quê? Porque estamos considerando a regra que a DC iria se aplicar ao Toa, e o Toa com essas regras não se aplica na DC. Mas e o que você acha que poderia acontecer? Toa poderia conseguir vencer toda a DC, comandar a DC ou não? O que poderia acontecer? Quero saber a sua opinião, e também comenta qual tema desse tipo aqui que poderia acontecer, vocês que gostariam de ver, e se aconteceria algo, se um outro personagem poderia fazer, né? O que poderia acontecer se tal personagem destruísse o mundo? Comente esse tipo de comentário, de temas, que vai ser muito legal trazer para vocês também. E claro que para você acompanhar esse tipo de vídeo, se inscreve no canal, garante sua inscrição. Ter você aqui no canal, ter a sua presença é uma enorme honra para mim. Muito obrigado por tudo, valeu, falou e até mais.